querido Legacy, é com muita alegria que nós iremos iniciar hoje mais o culto para a honra e glória do nosso Deus. Quero te convidar aí onde você está, tira toda a distração que está aí com você, se liga aqui no que vai acontecer e se entrega junto com a gente. Nós queremos nos entregar na presença de quem Deus é hoje. Então, nessa noite, ofereça a Ele um culto agradável a Deus. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por ter vindo até este lugar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que você permaneça aqui entre nós. Te pedimos que a tua presença possa tomar este lugar, tanto aqui como tantos lares espalhados por nossa cidade e outros lugares também, Senhor. Inunda-nos, Senhor, com a tua santa presença. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós amamos estar em tua presença. Nós fazemos que nem Davi, Senhor. Nós te pedimos, nos deixe habitar em tua casa todos os dias, Senhor, para contemplar a tua beleza, Senhor, contemplar a tua santidade, Senhor. E eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o seu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego e eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o seu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. E eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza
Inescrutáveis são os teus juízos, insondáveis são os teus caminhos. Inescrutáveis são os teus juízos, insondáveis são os teus caminhos. Inescrutáveis são os teus juízos, insondáveis são os teus caminhos. Inescrutáveis são os teus juízos. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente, Deus. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Nos deixa subir e te contemplar. Nos deixa subir pra em verdade te adorar. Nos deixa subir e te contemplar. Nos deixa subir pra em verdade te adorar. Nos deixa subir e te contemplar. Nos deixa subir pra em verdade te adorar. Nos deixa subir e te contemplar. Nos deixa subir pra em verdade te adorar. Pois quando te olhamos, da boca sai louvor, e é são expressões de amor. Pois quando te olhamos, da boca sai louvor, e é inevitável. São expressões de amor. Pra te conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença
graça está em todo lugar. Te conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença está em todo lugar. Te conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença está em todo lugar. te Conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença está em todo lugar. Está em todo lugar. Nós ansiamos ver as tuas vontades sendo cumpridas entre nós, Senhor. Nós ansiamos vendo o teu reino encharcar o lugar em que nós habitamos. Nós ansiamos por você, Jesus. Nós ansiamos o Pai. E nós clamamos pelos cumprimentos de tuas promessas, Senhor. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. O coração dos pais aos filhos se converterá. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Uma coisa Nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. De fogo, flechas
propósito, o destino, arco de fogo, flechas incendiadas. Céus e terra, o propósito, O destino, arco de fogo, flechas incendiadas. pais e filhos, Céus e terra, o propósito, o destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. céus e Terra, o propósito, o destino, arcos de fogo. flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterá. o coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos Se converterá. Você pode declarar isso onde você está? O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Você pode declarar isso onde você está? Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão, Oh Deus, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Você pode declarar aí onde você está. Existem promessas da parte de Deus para a sua vida. Então nós agora vamos nos colocar na posição de intercessores, a posição naquele em qual nós fomos criados. Senhor, neste momento nós queremos de fato pedir uma coisa nova. E nós sabemos que Tu já está fazendo. Então Deus, continua a fazer. Deus, que Tu sejas a nossa esperança, a esperança que há nas famílias. Que os corações dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. Nos une, Senhor, em família. Nos une, Senhor, em propósito. Deus, nos une, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos une num só propósito. Equibalo, nos envia, Senhor, como flechas incendiadas, flechas que vão cumprir um propósito, flechas, Senhor, nossas famílias, flechas incendiadas que vão, Senhor, pegar fogo naquilo que precisa ser consumido. Nos prepara, Deus, como equibalo, Deus, vem até nós, Deus, como flechas. Você pode profetizar onde você está? Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão, Arcos de fogo. flechas incendiadas. Oh Deus, nossos filhos. Os nossos filhos profetizarão, Os nossos filhos. profetizarão,
céus e terra. Um propósito, Um destino, só destino. Flechas incendiadas. Um propósito, um destino. Arco de fogo, flechas incendiadas. O coração se converterá. Você pode crer nisso? O coração dos filhos aos pais, arco de fogo. Recebe nossa oração, Senhor. A nossa oração, Senhor, essa noite é para que Tu nos prepare, Deus, como flechas incendiadas. Como flechas incendiadas que vão até um destino. Nos prepara, Deus, nos prepara. Aleluia. Nesse momento, fica aí na sua casa com a nossa Lagoinha News. Oi, meus irmãos, estamos aqui em mais um Lagoinha News. E nesse momento eu sei que você está com muita saudade da nossa casa, da nossa comunhão como corpo de Cristo. E eu venho agora fazer uma convocação a você que está nos assistindo, que você venha ser fiel, firme e constante em nossa comunhão, mesmo online, para que nós recebamos o melhor de Cristo juntos, que a comunhão do corpo de Cristo não venha a ser cortada. E agora vocês vão ficar ligados na nossa programação. Às quintas-feiras, às 8 horas, teremos o nosso Mais Profundo. Às 19 horas, teremos o nosso Legacy no sábado. E no domingo, teremos a celebração às 18 horas. Tudo isso no nosso canal no YouTube. Nesse momento de pandemia, a nossa casa intensificou as ações. Os inconformados estão precisando de doação de álcool em gel, material de limpeza, alimentos, tudo isso. Se você quiser ajudar contribuindo, doando, você pode ir no Instagram dos inconformados e chamar eles no direct para acertar. E você que está precisando de oração, de atendimento pastoral, você pode estar indo no Instagram da Lagoinha e nos destaques vão ter todos os números para vocês entrarem em contato. Nós estamos tendo atendimento terapêutico online, eles estão disponíveis para atender você de maneira online. Vocês podem estar indo no Instagram da Lagoinha também, ok? Às segundas, quartas e sextas, às 18 horas, estamos tendo o nosso Minuto da Lagoinha. Vão lá na nossa página no Instagram e sigam todos os ministérios para vocês ficarem sabendo a par de todas as coisas que estão acontecendo, viu? E esse foi mais um Lagoinha. Paz, meus amigos, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Confesso que eu estou com um pouco de saudade de vocês, mas eu sei que Deus está no controle de todo esse tempo. Eu espero também que todos vocês estejam bem. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre dízimos e ofertas. Eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram no livro de Tiago. Tiago 2. E vamos ler um pouquinho a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazem bem, até os demônios tremem e creem e tremem. Quereis, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi
pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu toda a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Verificais, pois, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De modo igual, não foi também justificado pelas obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bom, amigos, eu queria falar rapidamente com vocês sobre esse texto. Só trazendo um pouquinho do contexto, essa epístola de Tiago é uma epístola direcionada à doutrina, a repreender algumas negligências relacionadas aos deveres cristãos e sobre uma vida piedosa. Nesse texto de Tiago, lá no início do 2, ele fala anteriormente sobre acepção de pessoas, sobre amor ao próximo. E aí, quando ele caminha nesse texto do 14, ele começa a falar sobre essa questão da fé, que sem obras é uma fé morta. Desse texto do 14 ao 16, a gente consegue denotar uma particularidade. Essa obra, juntamente com a fé, para isso tem que existir um coração aberto e disponível a dar por completo de acordo com o que Deus está ministrando no seu coração. Esse texto do 14 ao 16 evidencia bem isso. Mais para frente, lá no 21 ao 23, a Bíblia fala, Tiago fala que Abraão tinha fé e consumou essa fé com a obra, com essa atitude de oferecer o seu próprio filho como sacrifício. Ou seja, a obra ela evidencia a fé. A obra e a fé são coisas que caminham juntas. E quais são as obras? Que obras são essas? Primeiro, a obra é de Deus. A obra é de Deus. E a partir daí, esse texto ele nos mostra um pouco quais são essas obras. No início, no 14, ele referencia um pouco sobre ajudar o próximo, consequentemente ajudando o corpo, ajudando a igreja também com dízimos, ofertas, enfim, honrando a Deus também nessa questão do amor ao próximo, que é um dos mandamentos. Ele também evidencia um coração disponível que Abraão teve. E além disso, um coração obediente, um coração que Deus direciona a algo, alguma obra, e você está seguindo em direção a isso. Porque tudo isso evidencia a questão de fé sem obras é uma fé morta. Deve existir a fé e deve existir as obras. Por isso, meus amigos, eu convido vocês a ofertarem, porque a gente é uma igreja que tem muitas obras ocorrendo e essas obras são sustentadas também através dos dízimos e das ofertas. Por isso, a gente quer convidar vocês a ofertar. Nos comentários vai ter um link que vocês podem estar clicando e ofertando, botando os dados lá e ofertando. E também tem um QR Code que vai aparecer aqui na tela, para vocês poderem efetuar isso. Tá bom, meus amigos? Paz para vocês. Deus abençoe a noite de vocês e continuo com saudades. Contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais.
Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei meus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Aleluia! Pai, gente, como é que vocês estão? Alguns não devem me conhecer, então eu me chamo Lívia. Tô aqui pra dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, de pular junto na hora do louvor, de rir, de chorar, de se abraçar, de comer pizza de 10, dos rolês aleatórios. E algo que ficou muito nítido nesse tempo é a importância da comunhão para o fortalecimento do corpo de Cristo. E que Deus encha o coração de vocês de paz, de alegria, de descanso. Quero só ler um versículo rapidinho, que está em Efésios 4,16, que diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, mesmo distantes, o corpo de Cristo ele continua em pleno funcionamento e breve estaremos juntos novamente. Boa noite, meus amigos! Tudo bem com vocês? É um prazer enorme, uma alegria muito grande para a gente estar aqui novamente para conversar sobre coisas tão importantes, né, que o Senhor tem nos direcionado a falar. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Legacy, mais um tempo de mesa também. Hoje nós vamos continuar falando desse tema, né, relacionamentos. E eu espero de coração que a expectativa de vocês esteja lá no alto, que o Senhor fale conosco mais uma vez hoje. Semana passada para a gente foi incrível, nós amamos, nós sentimos que Deus realmente trouxe, né, muita instrução, muitas pessoas que às vezes não sabem o que fazer nessas áreas das suas vidas foram instruídas, né? Creio que em breve teremos muitos testemunhos para a glória de Deus, então a gente está muito feliz, viu? A gente tinha essa proposta de fazer algo bem realista, bem verdadeiro, e eu acho que a gente conseguiu, a gente está conseguindo. E hoje nós vamos dar continuidade. Antes de começar, eu queria, claro, apresentar aqui a nossa mesa mais uma vez. Nós temos um convidado especial que não estava aqui semana passada, que é o nosso amigo Rodrigo.
E também estamos aqui com Laís e Pablo, nossos pastores, mais uma vez, que estão sendo bênção nas nossas vidas, né, Rodrigo? Que, de fato, semana passada a gente foi incrível, sério. Vocês trouxeram muitas coisas assim que a gente precisa aprender, sabe? A gente falou sobre essa questão, né, de não espiritualizar demais. Tem coisas que são, assim, baseadas... Tem coisas muito importantes com relação às questões espirituais no relacionamento, sim. Mas tem coisas que são assim, né, de você ver a pessoa, de você conhecer o caráter. Então, é preciso haver um equilíbrio de fato. E a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. E eu queria que o Rodrigo desse assim, uma introdução, né, se apresentando, Rodrigo, porque muitas pessoas talvez não te conheçam. Então, como você não estava aqui semana passada, você vai dar a sua saudação e os pastores também, para a gente já começar. Tá bom? Paz, gente. Eu sou o Rodrigo. Tenho caminhado aqui com vocês do Legacy. E tem sido incrível esse tempo com vocês, em crescimento com vocês. Inclusive, são os meus discipuladores e tenho eles como referência também. Foram os primeiros discipuladores que eu encontrei aqui e que eu vi como referência como homem e como casal. E é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar desse tema muito específico. Para nós é uma honra, né? Estar aqui e ter você, Rodrigo, e ver a sua evolução, né? Como você chega para a gente e poder te ter nessa mesa aqui hoje em outro lugar, né? Como um homem muito mais maduro e faz parte do processo, a gente sabe disso. E obrigada, Lua, por estarmos aqui de novo. E se preparem que hoje a gente vai compartilhar mais um bocadinho de coisa boa, né? Falar de relacionamento é falar de vida diária. Então, é falar do que a gente já vive todos os dias, né? Então, estamos juntos aqui em mais uma mesa. Ai, gente, obrigada. A gente que agradece, na verdade, né? E para a gente começar assim, vamos tentar fazer um resumão da semana passada. Vocês me ajudem, tá? Se eu não lembrar de tudo. A gente falou sobre, né, o começo do relacionamento, sobre a questão de quem toma a iniciativa, quem não toma, sobre como foi o começo de vocês, né? Quem foi que tomou aquela primeira atitude. Pablo contou lá como foi a história do Orkut, Laís também. E o que é que vocês lembram mais que a gente falou semana passada? Falamos sobre questões de romantizar demais, não foi? O namoro. Nós falamos sobre insegurança, né? Sim. Sobre traumas. Sim. Né? Nós falamos realmente de quem toma a primeira atitude. Pablo deu lá um exemplo, né? De Ruth também, né? E dizer para as meninas que a gente também pode tomar atitude, viu, Lu? Eu não falei isso semana passada. E a gente pode também tomar atitude, não tem problema nenhum se essa atitude vier de nós, né? Não precisa ser necessariamente do homem, porque por muitas vezes a gente aprendeu o que teria que vir do homem, né? E aí a gente sabe que isso faz parte da nossa cultura, né? Isso faz parte da nossa sociedade. A gente foi aprender uma sociedade muito machista, foi colocado o homem muito nesse lugar de que tudo tem que partir dele. Então, a gente precisa também desconstruir para construir, né? Se o sentimento é meu, né? E se eu vejo que há uma resposta e ele não consegue, ele está distraído naquele tempo e ele não consegue, né? Ele tá em todos os mundos, mas não está na terra. Eu chamo esse homem para a terra e aí eu vou conversar, né? Vou trazer ele para uma realidade. Não tem problema nenhum e está tudo bem partir de mim, né? Mas aí a gente aprendeu que se partisse da mulher, a mulher era assanhada, né? A mulher estava ali se colocando no lugar de se jogando para aquele homem. Então, assim, a gente aprendeu isso de uma forma pejorativa, né? E aí a gente precisa construir o que é nosso, o que é da nossa geração, né? Você não vai sair atirando para tudo que é lado, como a gente viu, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Você não vai sair atirando para tudo que é lado, mas se você sente no seu coração, se você percebe que é uma recíproca e ele não consegue trazer para você, e aí você precisa, né, falar dos seus sentimentos, ainda que não seja o dele, né, e que ele diga, calma, vamos construir junto, porque para mim era só uma amizade, e aí a gente também precisa ter muito cuidado com o que é amizade, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Semana passada, Rodrigo, a gente ficou mais na parte do início, né, da paquera, das iniciativas, e hoje a gente vai tentar puxar mais um pouquinho já para a parte que a gente já começa a entrar nos relacionamentos. E existe um tema, digo, que é muito falado nas igrejas hoje, que a gente precisa entender a respeito disso, que é a questão da defraudação, né? Eu queria saber a opinião de vocês. A partir de que momento aquele princípio, aqueles primeiros dias
A partir de que momento deixa de ser uma questão de paquera, de conversa, e já entra assim num campo de defraudação, né? Que as pessoas já estão assim já se aprofundando em sentimentos, mas não existe nada concreto, ou seja, já começa a haver uma certa defraudação. Você quer falar, Digo? Pode falar. Eu tenho até um testemunho recente do que eu vivi, né, em questão de defraudação. É que eu conversava com uma pessoa e a gente via muito reciprocidade nessa conversa. A gente via muito... E eu não falo nem só quando eu mostrava a minha conversa para uma pessoa que eu tenho referência, para uma pessoa que está me discipulando, também via essa troca. E quando eu achava que eu estava indo para o lugar certo, foi aí que eu comecei a perceber que era totalmente uma defraudação, sabe? E aí eu procurei ajuda para até sair mesmo desse relacionamento, que eu achava que era um relacionamento, só que não era. E o que é que eu fiz? Eu cheguei para ela e falei que para ela tomar cuidado com os tipos de conversa. Porque tem tipo de conversa que pode alimentar o sentimento do outro, sabe? Se tiver o sentimento do outro for uma carência, e ela pode estar suprindo essa carência do outro. E aí eu cheguei para ela tomar cuidado do jeito de falar, que às vezes pode até ser o jeito da pessoa tratar a outra. Mas ninguém sabe quem está do outro lado do celular, né? Ninguém sabe que está do outro lado do celular. Agora existe, Rodrigo, algo... Foi bom você trazer isso, porque é uma experiência sua, vivenciada, né? Mas a gente tem que ter cuidado, e aí a gente vai falar, eu vou falar para as mulheres, para a gente não confundir as coisas e gerar expectativa no homem, né? Porque muitas vezes foi gerada a expectativa, foi alimentado em você, e você foi construindo um sentimento no que estava sendo alimentado para você. Mas, de repente, ela diz, não é bem isso. Então, peraí, o que é que você está alimentando? Né? Então, a gente tem que separar muito bem para que a gente não alimente um sentimento no outro, Lua, que, na verdade, não é o que a gente está sentindo. Né? E aí a gente chama de... Vocês falam que é... Fale aí de novo, você se sentiu como? Qual foi a palavra que você usou? Defraudado. Exatamente. E aí, na minha época, a gente dizia... que era a periquitagem, que eu falei com vocês semana passada, né? Que eu não trouxe a definição. Mas aí a menina sai de periquitagem com um bocado de menino, mas não quer ninguém. Isso é engano, minha gente. Sabe? Isso é engano. E a gente precisa cuidar disso. O que é amigo e eu separar. A amizade tem um limite, né? Existe um limite da amizade para o que é um sentimento que eu começo a alimentar, né? E aí eu começo a chamar de meu amor, como é que você está, como foi seu dia hoje. E aí, na hora que esse homem vai, que você começa a alimentar, que ele vai, você diz, não era bem isso. Então, pera lá, o que é que você está gerando aí nesses homens? Né? Então, isso a gente precisa cuidar, porque isso, na minha época, era periquitagem, mas isso é defraudação mesmo, né? Sim. É interessante a gente pensar, rapidinho, Pablo, que... Por muito tempo, acreditou-se que somente os homens defraudavam, né? E hoje a gente vê mulheres que fazem, de fato, isso que você descreveu. Alimentam certas coisas, vão ali dando corda, tratam de forma excessivamente carinhosa, mesmo sem querer ter nada sério com a pessoa, e aí acontecem situações dessas que são realmente sérias. A pessoa se machuca, às vezes fica traumatizada. Mas Laís e Rodrigo falaram um pouco sobre essa questão das mulheres que defraudam, mas eu queria que Pablo também comentasse, porque também existe, né, os homens que às vezes defraudam, alimentam certas coisas, dão, sei lá, esperança, ilusão, e no final das contas não querem nada. Infelizmente isso acontece dentro da igreja, né? Dentro da nossa casa acontece isso. O homem, penso eu, que age de uma forma diferente das mulheres, porque eu entendo que o homem ele tem segundas intenções, né? E qual é a segunda intenção do homem? Muitas vezes é chegar nos finalmente, aquilo que a palavra até nos adverte, não faça isso, né? E, infelizmente, isso acontece dentro da igreja, com os nossos irmãos, vai na debilidade. E nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é caráter, isso é desvio de conduta, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque estamos pregando algo, e estamos pregando a respeito de alguém que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo como sendo Deus, e você representa Ele nesse tipo de atitude, como é isso que funciona? O Espírito Santo está dentro da gente. Como é que fica essa questão do Espírito Santo? Então, essa questão da defraudação, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode permitir que chegue além para que não gere frustração, como gerou em você, Rodrigo. A pessoa, às vezes, faz nem por mal.
faz porque entende que é uma amizade, não consegue ter esse limite. Mas o outro não tem esse limite, o outro vai, o outro fica achando, conjecturando, e aí, quando vai parar para analisar toda a situação, quando o homem está lá, né, se mostra, porque às vezes também é difícil para o homem, nós falamos isso na semana passada, que existem homens que têm um bloqueio, que não vai mesmo, não avança. Aí esse homem, quando decide avançar, a pessoa diz assim, não foi bem isso, você entendeu errado. Como assim entendi errado, se tem essas mensagens? E além das mensagens, né? Eu chego, dou um cheirinho no cangote, né, meninas? Né, Lu? Eu chego, sento mais pertinho, estou no culto sempre querendo sentar junto e pego nele. E, gente, pera lá, se você não quer algo com aquela pessoa, não alimente. Sabe? Não alimente. Se você está carente também, e dentro da amizade, porque tem isso também, Lua, por você estar carente, você se coloca nesse lugar dentro da amizade, entendeu, Rodrigo? Então, às vezes pode ter acontecido que era carência dela e carência sua também, né? E aí começa esse diálogo mais acolhedor, né? Um diálogo mais íntimo, e de repente ela te diz, não, Rodrigo, não é nada disso. Então, para que, banana, você falava assim comigo? Eu percebo que isso acontece muito, né? Tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Pela carência, as pessoas parece que gostam de ter alguém que está ali meio que aos seus pés, conversando com você, mandando mensagem todo dia e tal. Mas, realmente, muitas vezes é motivado pela carência e não pelo desejo de ter um relacionamento sério com a pessoa. E isso é perigoso também, né? Muito porque você vai gerar no outro uma expectativa que não é real. Então, a partir do momento que você gera nessa pessoa uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer, de repente não acontece, e aí fica como? Né? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter o equilíbrio. E, tipo, quando essa pessoa é novo convertido e ela não tem esse entendimento, e aí, tipo, qual será a postura dele em questão a isso? Porque ele não tem uma referência, um exemplo de relacionamento dentro da igreja. Então, como ele pode interpretar isso, entendeu? Tipo, como ele como ele tem que reagir, como é que ele tem que ter a postura dele. Queria saber disso. O homem que sofre a defraudação, o novo convertido, é isso? E que está fazendo também. O homem que faz também. Aí é muito mais delicado, né? Os que estão mais tempo, que teoricamente teria que ter essa maturidade, não deveria nem fazer esse tipo de coisa. E outra situação. A pessoa que chega na igreja, por isso que é interessante ter o discipulado. Por isso que tem que se trabalhar com discipulado. Não de forma impositiva, mas de forma natural. Essa pessoa chega, tem uma equipe de consolidação. Abraça essa pessoa, já faz uma indicação para que comece, né, o beabá mesmo, para ensinar como funcionam as coisas. Porque chegam como se fosse um bebê, uma criança. E precisa de uma orientação. Sem contar com que vem com uma bagagem daquilo que está lá fora, que a sociedade lançou sobre as costas desse cidadão. Então, vem cheios de conjecturas, cheios de intencionalidades que precisa ser quebrada, porque não está de acordo com o que a palavra nos ensina. Então, é necessário que exista a maturidade, né, entre a pessoa que já está dentro da casa, para poder ensinar de uma melhor forma essa que está chegando. Porque se você ensina de uma forma equivocada, a pessoa que já chegou aprende tudo errado, vai fazer o quê? Vai ensinar de forma errônea também. Sabe o que também foi bom você falar sobre o que você aprende lá fora e o que é que a gente traz, né? A gente falou semana passada, Lua, sobre o perfil, o que é que o homem escolhe. Então, esse homem vem, né, com as memórias dele e com o que ele tem do mundo. Então, ele tem no mundo o quê? O que é que o mundo prega? A mulher tem que ter um corpão, né? Tem que ser sensual, tem que se vestir sensualizada. Então, ele vem com esse histórico e ele quer encontrar essa mulher aqui dentro. Muito. Traz uma mentalidade, né? E aí eu ouvi outro dia, assim, aqui dentro da igreja mesmo. Ela não faz o perfil dele. Aí eu perguntei, qual é o perfil dele? Aí a pessoa me respondeu, mulherão. Oi? Qual é a definição de mulherão, né? Mulherão. Pera lá. Então, vamos desconstruir esse mulherão. Viu, minha galera? Vamos desconstruir esse mulherão. E vamos construir o que, de fato, você quer para levar para o seu relacionamento.
né? Porque aí a gente está falando de relacionamento pautado na palavra. E aí você tem uma menina bacana, você tem uma menina... Você, Luana, é uma menina muito bacana. Já falei isso aqui para outras pessoas na igreja. Obrigada, né? Você é uma menina bacana, a gente vê a conduta, a gente vê a forma de lidar, né? A gente vê que é uma menina de Deus. E aí, porque eu não tenho o estereótipo do que o mundo traz, eu não sou esse mulherão, você é esse mulherão em Deus. Entende? Aleluia. Então, assim, Rodrigo, da mesma forma você, né? O seu coração é um coração incrível, cara. Eu falo isso para todo mundo. Compartilhei isso semana passada com Paloma. Você tem um coração incrível. E eu falei assim para ela, a gente vai começar a orar pela varoa de Rodrigo, porque tem que ser uma mulher incrível também, sabe? Porque, assim, é o que está também por trás. É quem você é na sua essência. E vocês caráter, são, né? Essa referência. E você decidiu, por exemplo, construir uma vida em Deus. Você, Lua, decidiu construir uma vida em Deus. Então, assim, qual é o perfil que você quer encontrar aqui nesse meio? Um perfil de mulherão, meu amado, você não vai encontrar aqui. Um perfil de homenzão, você não vai encontrar aqui, minha amada. Você tem que entender que você tem agora que desconstruir o que o mundo construiu em você e construir o que Deus quer para a sua vida. E lá tem também aquelas que falam assim, o meu varão não está aqui em Salvador, está em outro lugar. Parece que Deus revelou a ela isso, sabe? Que não está em Salvador, não está aqui no Brasil até. Essa aí tem que voltar para a terra, né, meu amor? É a hashtag oficial dessa série, chama pra terra. Aí a gente chama ela pra terra, né? Porque às vezes o varão está do lado dela, ela está, meu varão não está aqui, está em outro lugar. Então você tem que ir para outro lugar, minha amada, também. Porque e aí? Você está aqui, ele está lá, então você tem que ir se encontrar com ele. Da mesma forma, os meninos, né? Minha varoa não está aqui na Lagoinha, então você tem que congregar onde ela está. Né? Porque se você está nesse lugar, o Senhor te colocou aqui, o Senhor tem algo de Deus para você aqui. Né? Ele tem algo dele para você aqui. Você vai construir aqui. E eu costumo dizer, gente, que seja amigo. Seja amigo de quem você quer para ter um relacionamento. Né? Construa um relacionamento de amizade. Conheça a pessoa. Conheça as pessoas nos bastidores dela. Sim. Ah, mas os meninos são muito infantis. E aí, esses meninos não vão poder sentar nunca com você para jogar um Uno, não vai poder ir para a coxinha do Gago e dar risada e ser quem ele é? Né? Porque a gente costuma, depois daqui, a gente vai tomar um açaí, né? O Legacy vai para a coxinha do Gago e aí começa a brincar. Como é aquela brincadeira? Vice, preze. Então, você não vai poder brincar porque você é infantil, sabe? Então, assim, algo também que eu quero falar, Lua, que é importante a gente falar aqui. Por muito tempo, a igreja pregou que tinha que se casar cedo, gente. Né? Tem que se casar cedo, porque dentro da igreja não pode ficar solteiro. Pode parar, que você não precisa casar por conta de fornicação. Né? O relacionamento sério amadurece o homem, entendeu? É importante hashtag Levi, isso é uma fala de Levi, minha gente, né? Então, Levi assim, nos bastidores. é importante a gente trazer isso, porque a igreja pregou por muito tempo que tinha que casar, né? E a gente ainda vê no nosso meio pessoas com essa fala, esses meninos têm que casar logo, essas meninas têm que casar logo. Gente, vai casar para quê? Você já se perguntou, para que eu tenho que casar? É muito importante você falar sobre isso, Lai. Como mulher, né, eu tenho muitas amigas, jovens que eu acompanho também, outras que são amigas e tal. E muitas eu tenho 2 amigas muito próximas que se desviaram por causa disso. A pessoa recebe toda essa carga, né, essa cobrança, um peso de que você tem que casar logo, de que você tem que casar muito jovem. E aí, quando essas pessoas não realizam, não atingem esse objetivo, né, ficam frustradas e muitas meninas transferem a responsabilidade disso para Deus e se desviam. Eu tenho 2 amigas que sempre que eu converso sobre isso ou oro, eu choro, porque acaba criando com Deus um relacionamento mercenário. Tipo, Senhor, se você me der isso, esse sonho, eu continuo com você, mas se você não me der, eu me desvio. E muitas meninas fazem isso. Então, eu percebo que existe, muitas vezes, em alguns lugares, eu não vou generalizar, mas em algumas comunidades, uma idolatria de colocar o sonho do casamento no centro da vida dos jovens. E o centro da nossa vida não é um sonho qualquer, é Cristo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Eu ia falar exatamente sobre essa questão, sobre fazer essa ponderação, porque é necessário nós quebrarmos paradigmas que foram construídos durante muito tempo.
E uma cultura ela só é transformada quando, de fato, o evangelho real ele chega, ele transforma, né? Porque o evangelho é essa boa nova que nós precisamos aprender. Não a boa nova de um homem, mas aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, aquilo que ele nos ensinou e continua nos ensinando através do Espírito Santo. Lá você fez a pergunta, para que você vai casar? Eu vou lhe responder, para matar o outro. Um casamento que não tem sentido, você vai matar o outro, você vai matar o sonho do outro e você vai terminar morrendo também. Então, o que nós temos visto é que muitos crentes têm casado e muitos crentes também têm divorciado. Nós temos muitas conversões, mas nós temos também muitos desviados. Por que isso está acontecendo? As pessoas não estão mais conseguindo entender esse evangelho. A gente está pregando algo, mas está vivendo completamente diferente daquilo que a gente está pregando. A gente vive diferente. Então, é necessário que a gente venha entender. Se eu não estou disposto a estar com o outro, para que eu vou invadir a privacidade dele? Para que eu vou insistir em algo que eu não quero? Sim. Por que eu vou defraudar o meu irmão? Gente, se a gente fizer uma comparação, termina sendo um pecado também. Se eu vou vestir uma roupa sensual, eu sei que vai atrair minha irmã, para que eu vou fazer isso? É para terminar fazendo com que ela venha pecar? Eu vou estar matando ela espiritualmente. Então, tem determinados posicionamentos que nós temos que entender. Eu sou contra essa história de ficar pregando casamento a qualquer custo. Não faço isso. Por quê? Entendo, eu falei semana passada. Casamento é algo que é extremamente importante para Deus, é fundamental. A aliança para Deus ela é inquebrável. A gente pode até quebrar, mas Deus nunca quebra uma aliança. Aquilo que Ele falou está falado, está dito, acabou, independente de qualquer coisa. Se a gente pegar a analogia de Jesus Cristo, vai lá em Mateus. Se a gente observar, quando Ele fala acerca de Salomão, fala de Betseba, Ele não fala que Betseba era a esposa de Davi. Ele traz a memória do homem que Davi mandou matar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a aliança. Quando eu faço celebração de casamento, eu sou claro e categórico. Casamento é uma vez para sempre, querido. Você está escolhendo isso para a sua vida. Não é Deus que está impondo para você. É uma decisão sua. Então, eu sempre digo, casamento é uma vez só e ponto final. Não tenho o que discutir. Então, se eu não estou preparado, se eu não quero entrar numa relação, para que eu vou entrar? Foi muito bom vocês entrarem nesse ponto, gente, porque a gente conversou sobre isso nos bastidores, né? Que a gente queria ser bem realista e bem sincera a respeito disso. E a gente falou lá, e acho que foi você que falou, que muitas pessoas casam, muitos jovens casam para fazer sexo. Porque, eu não vou aguentar esperar, eu não vou aguentar não cometer o pecado da fornicação, então encontrei uma pessoa bonita, atraente, e a gente tem que casar logo. E casa com essa mentalidade, com essa motivação, achando que casamento é só amor e sexo. Eu queria que vocês, como pessoas casadas, falassem sobre isso. Isso é outra loucura que a gente fica na cabeça antes de casar. Vou casar para poder, enfim, estar livre. Vou poder fazer sexo, pronto. Mas quando a gente casa, a gente vê que o sexo ele está lá no meio da lista, porque isso não é verdade, gente. Primeiro que nós não somos máquinas para estar tendo essa relação sexual à torta e à direita, gente. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. Nós temos um limite. Verdade seja dita. Minha esposa sexo é mais... Não é não, viu? Mas deixa eu tomar logo o microfone aqui para poder dizer para os jovens casados. Pelo menos 3 vezes na semana tem que ter, que faz parte da intimidade. Sim, o sexo faz parte da intimidade. Isso gera intimidade, relacionamento. Mas o que eu estou querendo trazer é o seguinte. Você que ainda não é casado, não fique achando que depois que você vai casar, você vai poder... aliviar todas as coisas. O proibido ele é mais gostoso. Esse é o segredo do pecado. Porque você vai querer experimentar. É bom, o sexo foi criado por Deus, é importante, gera intimidade. Por isso que nós devemos fazer apenas com uma única pessoa, com a minha esposa. Nesse sentido, porque existe ali uma aliança de sangue, encontro de almas. Eu não vou nem me aprofundar, porque é um assunto bem consistente e não cabe nesse espaço agora, né? Talvez um outro momento. Mas nós ficamos nessa idealização mentirosa. Muitos de vocês, pode falar, não pode, abertamente? Pode. Muitos de vocês ficam Fala assistindo tudo. pornografia em casa, na internet. Antigamente era videocassete. Mas hoje está na internet e no celular. E fica numa fissura louca de que você vai fazer isso no seu casamento, que você precisa casar por isso. Isso é uma mentira, isso é a indústria pornográfica. É uma indústria que não prega o sexo, que não prega o amor no casamento. Prega simplesmente o sexo e é muitas vezes um sexo brutal que não tem nada a ver com Deus. Então nós precisamos desconstruir muitas coisas. E você que fica assistindo isso, pare de assistir, mas eu não consigo... Peça o Espírito Santo para que Ele possa te libertar, porque, de fato, de você mesmo, você não vai conseguir.
Você não vai conseguir. Então, nós estamos falando aqui de relacionamento em Deus. Sexo é importante? É. Mas quando nós casamos, entendemos que existem outras prioridades. Sexo é uma consequência de alguma coisa. Isso, e para complementar, Lua, quando eu pergunto assim, né, para que casar, né, é uma pergunta mesmo para te questionar, porque às vezes a mulher tem uma fantasia, né, de que o homem tem que prover, o homem tem que dar conta, esse homem já tem que chegar, o pacote pronto. Esse homem tem que chegar de carro, esse homem tem que chegar um profissional completo, esse homem tem que chegar um homem de Deus espiritual. Então, assim, esse pacote pronto, quem vende é a mídia. Esse pacote você não vai encontrar pronto, tá? Você não encontra sendo vendido em prateleira nenhuma, né? Então, isso é o que a mídia como? É artigo de luxo, meu marido está falando viu? Esse artigo de luxo. Se você encontrar... Então, assim, você já quer pronto, mas não vai estar pronto. Pergunte para você está pronta? Você tem esse carro? Você tem esse emprego? Você está estabelecida profissionalmente? Então, primeiro, olhe para você. Sabe, Lua? Construa a sua história, a sua vida, para depois você construir com alguém do seu lado. Então, quando a gente quer algo pronto, a gente precisa estar pronta. Sim, verdade. Né? E aí, o relacionamento é uma construção conjunta. Né? Olhem para os relacionamentos que a gente tem aqui na igreja. Se você for perguntar, ninguém veio pronto. Né? A gente olha, Herbert e Paloma, tem uma longa história ali por trás. Né? Já andaram muito de ônibus juntos e dadas as mãos. Não é verdade? Então, assim, é real, gente. Então, hoje, o que a gente quer? A gente quer um pacote pronto. Então, assim, eu estou pronta? E se eu não tiver? Se eu quero dessa forma, eu preciso estar também dessa forma. Né? Então, a sociedade prega algo pronto. A sociedade prega também, outra coisa que eu quero trazer para vocês, é que o oposto se atrai. Né? Isso é mentira. Né? Vai ser mais difícil quando é oposto. O pastor Cláudio Duarte disse assim outro dia, esses dias, num post dele, eu sou rural, ela é urbana, e a gente luta todos os dias para a gente estar junto. Né? Ele é diferente de mim, a gente luta todos os dias para a gente estar junto. Eu gosto dele porque ele prega bem na real, da realidade do que é um casamento, do que é uma relação. Né? Então, é justamente isso. Se eu estou pronta, beleza, então você tem critérios para isso. Mas se você não está, né, o relacionamento ele é uma construção. Então, vocês vão construir juntos. Ah, mas só tem menino imaturo. Então, você está peca, né? Está dever já, madura demais. Ei, Lai, rapidinho, que ela falou sobre a gente criar nossa própria vida. Eu percebo que tem muitos jovens acomodados, muitos jovens que acham que ganham as coisas muito fáceis por ter pai e mãe, né, dependendo dos pais. E aí, o que nós, como homens, devemos nos posicionar conforme é isso? Entendeu? Ótima pergunta, Rodrigo. E uma coisa que eu queria só para complementar o que minha esposa está trazendo em relação ao pronto. Eu quero te dizer que não vai ter ninguém preparado para absolutamente nada. Ninguém está preparado para um casamento. Existem cursos, existem várias coisas. Eu e minha esposa fizemos todos. Mas confesso que eu não estava preparado para o casamento. O preparo ele vem ao longo do tempo, porque é um processo, é uma construção. Então, essa ideia de que eu estou pronto, eu quero te dizer que ninguém vai estar pronto. Ninguém vai estar preparado para o casamento. Vocês vão se preparar ao longo do percurso. Assim foi comigo e com minha esposa. E trazendo... muito bacana a sua pergunta, Rodrigo, porque a gente tem visto uma geração, de fato, acomodada. Né? Uma geração, Lua, descansada. Descansada porque eu tenho pai e mãe para me dar, né? Para poder me manter. Então, assim, eu não me preocupo. E nós viemos de uma geração de que a gente teve que trabalhar muito cedo. A gente teve que lutar muito cedo porque a gente não tinha, né, esse respaldo que os pais de hoje estão fazendo. Porque o que é que os pais de hoje pensam? Eu vou dar aquilo que eu não tive. E acaba dando demais, Rodrigo, sabe? Sendo bem sincera. E aí gera um conformismo. Então, chega um monte de homem, vamos ser bem sinceros, com 30 anos dentro da casa dos pais, gente. Né? Sem preocupação nenhuma do amanhã. Sem preocupação nenhuma. Só que isso a gente está falando de Brasil, de nossa realidade.
É uma cultura local, né? É uma cultura local, porque lá fora não é bem assim, né? Lá fora eles saem de casa muito cedo, né? Ainda que para morar sozinho, mas os homens saem de casa muito cedo e têm sua independência, eles querem sua independência muito cedo. Então isso é para a gente pensar mesmo, sabe, Rodrigo? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero para minha vida? Eu quero mesmo esse lugar de conformismo, de estar aqui dentro, e aí eu estou desperto, um desejo por uma menina e eu não tenho condições, né, de dizer assim, vamos ali que eu vou poder pagar para você o cinema. Pede os pais para pagar para a namorada. Imagina a situação. Entende? Então, assim, é se olhar um pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa se olhar um pouco. E o que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu desejo para mim? Onde é que eu desejo chegar? Onde é que eu desejo estar? Enquanto homem e enquanto mulher também, sabe, Sim, Luan? sim. Porque aí a gente... o homem espera dos pais e a mulher espera do homem. Sim, verdade. Né? E aí é Isso autorresponsabilidade. acontece muito. O que é meu dentro desse processo? Sim. Né? O que é que eu preciso? O que é que eu quero me transformar dentro desse processo? Eu quero ficar a vida toda aqui na casa dos meus pais? O que é que eu desejo para mim? Então, se repensar mesmo, sabe? E se não conseguir sozinho, procura ajuda. Sim. Procura ajuda, procura uma terapia, procura Sim, fazer um processo de autoanálise, de se colocar, de se ver dentro desse processo, né? De chacoalhar, ter o desejo de querer sair, ter o desejo de querer trabalhar. Eu quero sustentar a minha família. Sim. Ainda que isso não invalida que a mulher também ajude. Sim, claro. Que a mulher também esteja no processo, porque nós aprendemos que essa responsabilidade era só do homem, né, Lua? E aí, quando a gente aprende que essa responsabilidade é só do homem, a gente pensa que essa é uma geração de mulheres que eram mulheres apenas donas de casa. E hoje nós não somos só donas de casa, nós somos também donas de casa. Né? E aí a gente precisa olhar para si, Rodrigo, e se perguntar o que é que eu quero para o meu futuro, o que é que eu quero para mim. Eu quero construir uma família, como é que eu quero construir essa família? Sim. Eu acho que aí não é uma pergunta que eu respondo, é uma pergunta que eu trago para vocês a indagação de o que é que vocês querem para o futuro de vocês. Né? Qual é o tipo de relacionamento que vocês querem. E não esperar do outro, e não colocar a expectativa só nesse outro. Eu preciso me comprometer e eu preciso ter uma autorresponsabilidade dentro do processo. Eu preciso me colocar também dentro desse lugar, sabe? E me implicar. Uma coisa que é importante é... A gente pergunta para a pessoa, quer casar? Quero. Tá, mas e aí, tá fazendo o que para poder casar? Não faz absolutamente nada. Não estuda, não trabalha, fica dentro de casa sustentado pelos pais, mas quer trabalhar jogando, né? Muitas vezes fica em casa jogando, gastando energia, comendo, tudo dos pais, desfrutando daquilo que o pai tem para oferecer. E muitas vezes os pais ralam muito para poder manter um cidadão desse dentro de casa. Sim. Eu, particularmente, já ensino ao meu filho que ele tem que ter uma certa independência. Ele só tem 5 anos. Sim. Porque se eu acostumar o meu filho mal, lá na frente ele vai ficar o quê? Dependendo sempre de mim. E quem ensinou isso a ele? Fui eu. Então, assim, ele, na verdade, é uma vítima da minha criação. Mas o que eu vejo? É necessário que a gente coloque rodinha no pé e comece a andar mesmo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa construir algo para poder casar. Nós precisamos da humildade. Sem humildade, a gente não vai para lugar nenhum, porque o orgulho ele começa a prevalecer. E quando o orgulho ele prevalece, a palavra diz que Deus ele rejeita os soberbos e os orgulhosos. Então é necessário que a gente possa ter esse entendimento, entender que eu preciso fazer alguma coisa, que alguém, eu vou ajudar de alguma forma alguém, eu quero construir um lar saudável. Sim. Como é que eu quero casar? Eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel, eu não tenho dinheiro para comprar comida, eu não tenho dinheiro para comprar um botijão para botar em casa. Muitas vezes pessoas querem carro e começam a orar a Deus por carro, mas não tem nem carteira de habilitação. Como é que quer ter o carro se não tem a carteira? Comece do início, vá primeiro passo. Então hoje, nesse dia de hoje, vocês que estão nos assistindo, comece a refletir na sua própria vida. Veja o que você está fazendo da sua própria vida. Você quer as coisas? Então comece a colocar a rodinha no pé. Não fique na esperança de que um anjo vai descer do céu para lhe dar as bênçãos, as chaves para abrir portas. Não. Você tem que andar, é você que tem que abrir. O Senhor vai te abençoar nesse processo. Mas é necessário você caminhar, é necessário você agir. Sim,
para a gente encerrar, né, eu ia fazer 2 perguntas para vocês, mas você já entrou um pouco no assunto, mas mesmo assim eu vou fazer. Que você, lá, e você, Pablo, falasse para as meninas e você, Pablo, para os meninos, o que fazer nesse tempo, enquanto a fase do casamento não chega, o momento do casamento não chega, né? Não só em termos de preparação, porque algumas pessoas falam, enquanto você não casa, você tem que se preparar para o casamento, mas a vida não se resume a isso, né? Existem outras coisas que você pode fazer, até mesmo para aproveitar essa fase, né, de solteiro, de solteira, curtindo a vida de forma saudável, claro, de acordo com a palavra do Senhor. Então, quais conselhos você daria lá para as mulheres, enquanto não chegam nessa fase de casar, e você, Pablo, aos homens? Sabe o que eu tenho percebido, Lô? Em questão aos homens, eu que caminho com os homens e estou perto deles e percebo que tem muitos homens que oram e tem poucos homens de oração. Que a gente se apegue a isso, sabe? Pra gente ser homens de oração, não homens que apenas orem, sabe? A mulher precisa ver isso no homem. Já para responder sua pergunta, boa colocação, Rodrigo. Precisamos ter essa diferenciação, né, do homem que ora e o homem de oração. Em relação aos homens, o homem tem que curtir mesmo esse momento. A gente tem que sair dessa bitolação de que a gente precisa, que é uma necessidade do homem e da mulher estar junto com alguém. Até existe uma orientação de Paulo que é melhor que você fique sozinho, mas se você não aguenta, case. Porque casamento, porque relacionamento é difícil, não é brincadeira. E nós estamos representando Jesus Cristo, então a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Então o que é que eu penso? Homem tem que curtir cada momento, viver a sua vida de forma independente. Construa a sua história. Não seja simplesmente um participante de uma história. Construa a sua história. Faça a diferença você para você. Construa algo para você. Se você não estuda, estude. Vá se qualificar, porque é importante. Mercado de trabalho não absorve, medíocre. Acabou esse tempo. Lá atrás, há muito tempo atrás, a gente pregava algo. Você tem que ser bom em uma coisa só. Hoje o mundo não está mais para isso. Você tem que ser bom em tudo. Se você não é bom, você fica para trás. Se você não fala um idioma, você fica para trás. É importante se qualificar. E, infelizmente, dentro da nossa casa, nós temos pessoas que ficam ainda nessa ideia distorcida de espiritualidade. Deus vai prover. Sim, Deus vai prover, é verdade, Ele é provedor. Mas se você não faz nada, você vai morrer de fome. Se você não faz nada, você vai continuar com essa vida medíocre, desculpe lhe dizer. É importante você tomar atitude, você tomar ação. Não é só oração, é necessário caminhada. Caminhe, construa algo. Seja relevante. Nesse momento de crise, as pessoas estão acomodadas, ficaram ainda mais acomodadas. Antigamente a desculpa não tenho tempo para fazer as coisas. Agora, Deus lhe deu o tempo todo. E as pessoas estão fazendo o quê? Reclamando da vida. As oportunidades estão acontecendo, continuam acontecendo. Deus continua me abençoando de forma inexplicável. O que nós estamos vivendo nesse período é inexplicável. Nós estamos vivendo um milagre, favor de Deus, de forma absurda. Só que esse milagre, esse favor de Deus, o Senhor está me colocado para trabalhar. Eu estou trabalhando mais do que nunca nesse período. Eu não estou parado. Minha esposa é testemunha, ela também. E no momento que a gente, teoricamente, deveria ficar em casa e relaxado, mas não é um momento de trabalho. Então aproveitem cada oportunidade, não fique vendo simplesmente as coisas negativas da vida. Sempre vai ter as duas opções, a positiva e a negativa. Vai depender do olhar com que você está enxergando as circunstâncias. Eu quero te desafiar, mude o foco, veja como Jesus vê, enxergue como Jesus enxerga, mas é necessário você tomar iniciativa. Galgue alguma coisa. Comece a pensar lá na frente, daqui a 10 anos, como eu quero estar. Eu quero estar nessa mesma posição, eu quero estar em uma outra posição. Comece a fazer esses planos. E aí sim, quando você tiver alguma coisa preparada, pense em casamento. Lá, em considerações finais. Então, eu queria dizer que a gente precisa aproveitar cada fase, sabe? A gente precisa viver cada fase e não atropelar as nossas fases, né? Acolher os nossos sentimentos para cada momento, nos acolher enquanto mulheres, né? Ver se realmente é o tempo, aproveitar, meninas, sabe? Aproveitar para viajar entre amigas, sabe, Lu? Aproveitar para poder jogar. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, né? Eu vejo vocês fazendo isso muito bem. Então aproveitem mesmo, porque cada fase tem o seu tempo, né? Tem a sua curtição para aquele momento. Então não atropelem as fases. Se é fase de estar mais imaturo, se permita.
né? Se permita, cuide de sua aparência, né? Cuide do seu corpo, cuide de você enquanto mulher, independente de, não é o momento ainda de eu me cuidar. É sim, a gente precisa olhar para a gente o tempo todo, né? Cuidar dessa aparência é importante, não é viver de aparência, sabe? Mas é cuidar da nossa aparência. Não estarmos desleixadas, cuidado com as roupas que a gente usa mesmo, né, para vir para a casa do Senhor, para estar na casa do Senhor, para estar em qualquer outro ambiente, né, em qualquer outro lugar. Você tem uma marca, você revela uma marca, e ainda que a gente tenha um perfil para o público e um perfil para o privado, que isso é normal, né? Mas você cuide da sua aparência, cuide de você nesse tempo, que esse seja um tempo para se reinventar, né? Se reinventar, que a quarentena não venha como algo para te abafar e para que você morra nessa fase, mas pelo contrário, que seja uma fase de descobertas em Deus, descobertas do que você precisa fazer, do que você precisa estudar. Então, que você não esteja paralisada, porque o mundo não está parado, né? Ainda que a gente esteja em quarentena, o mundo é exigente, o mercado é exigente, vai sair muito mais exigente depois dessa quarentena. Como o Pablo falou, a gente vai precisar ser bom em tudo e não só em uma única coisa. E que você olhe para você, né? E acolha o seu tempo e o seu momento. E se precisar de ajuda, eu quero dizer que a gente está aqui enquanto casal, enquanto mulher, enquanto família. Legacy, né? Contem conosco, Lua, contem. Obrigada, com as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que a vida aqui é bem real, não tem maquiagem, sim, né? É o que vocês estão vendo, vocês vão nos ver. O Rodrigo está com a gente aí nos bastidores, a gente é o que é aqui, é o que a gente é em casa, e não tem maquiagem dentro disso, porque a gente precisa viver uma vida real, sim, né? E não uma vida com maquiagem, porque ela é adoecedora, sim, e que a gente verdade, possa viver essa vida real, independente, gente, do que os outros vão pensar de você. Que você seja você, Lua. Sim, exatamente. Gente, muito obrigada. É muito bom conversar com vocês, né? Já é a segunda vez que a gente faz isso. Eu estou realmente muito feliz. A verdade, realmente, ela é libertadora. Então, trazer esse senso de realidade para as pessoas traz essa libertação, né? Muitas pessoas ficam aprisionadas em suas ilusões, em suas fantasias, e como a gente falou lá, e quando aquilo não acontece do jeitinho que a pessoa queria, a pessoa fica frustrada, se enche de problemas, de questões psicológicas, emocionais mal resolvidas, e isso é doentio. Então, eu estou muito feliz, quero louvar o Senhor, agradecer a Deus por esses 2 momentos, foram muito bons mesmo. Eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas aí, transformadas, porque Deus é bom. E Ele queria que a gente falasse sobre isso. Então, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar aqui para a gente encerrar, né? Eu vou fazer uma oração rápida. Depois eu pedir para vocês orarem também, mais uma vez, para a gente estar encerrando, tá bom? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso aqui com os nossos irmãos, com essa família que veio nos abençoar. Deus, eu quero apresentar diante de Ti a nossa comunidade, os jovens solteiros que aqui estão, que se encontram conosco, que se reúnem com a gente. Deus, que o Senhor traga, sabe, Jesus, uma revelação da verdade a respeito da vida, Senhor. Isso pode parecer ser tão simples, mas é tão importante, Senhor. Muitas pessoas se aprisionam em ilusões, em fantasias. Muitas pessoas se aprisionam em experiências do passado e ficam achando que a vida não pode ser diferente daquilo, que a vida vai ser sempre do mesmo jeito, do jeito daquele relacionamento que não deu certo, do jeito daquela família que não deu certo. Jovens que são marcados pelas experiências dos seus pais, de casamentos falidos. Senhor, traz uma libertação, Deus, traz uma cura, Senhor. Traz a revelação da Tua boa vontade para a vida dos Teus filhos, Deus. Cura a mente, Senhor. Cura a alma, Senhor Jesus. Nós pedimos isso, Senhor. Sabe, Deus, dê sabedoria, entendimento, Senhor, para viver a vida. Deus, a vida é tão breve, Senhor. Ensina os Teus filhos a viver a vida, a viver a juventude, a aproveitar bem, Senhor. Tira do nosso meio toda idolatria com relação ao sonho do casamento. Deus, nós cremos na importância da família, do casamento, porque a Tua palavra nos fala a respeito disso. Mas nós não queremos idolatrar o sonho de casar. Tira isso, Senhor, da mente, do coração das nossas jovens, dos nossos jovens, Senhor. Sabe, Jesus, que eles entendam como viver uma vida cristocêntrica. Que haja, Senhor, esse fogo em seus corações. Cristo é o centro da minha vida. O resto é detalhe.
detalhe, Senhor. Senhor, eu não sou casada, mas eu tenho uma convicção que nada se compara a você, Jesus. Nenhuma experiência nesse mundo pode se comparar à tua beleza, Jesus. Põe no nosso coração esse zelo pela revelação de quem Deus é, e que esse seja o fogo, a chama do nosso coração. Que as outras coisas, Senhor, sejam secundárias, por mais que sejam importantes, Deus. Ilumina a mente dos nossos jovens com relação a todas essas coisas. Uma revelação verdadeira de quem Jesus é, do Evangelho, de quão precioso Tu és, e que os nossos olhos estejam fixados nisso. E que no momento certo, Senhor, o Senhor conceda, eu oro por isso também, o Senhor conceda bons casamentos para os nossos jovens, Deus. Para as nossas meninas, para os nossos meninos, Deus. Ah, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou nesses dias. Foi muito precioso, Deus. Obrigada. Que o Senhor, sim, traga cura e libertação para aqueles que estão aprisionados em situações mal resolvidas. E que haja, Senhor, um renovar de fases, Senhor. Sabe, Jesus, que haja um romper de ciclos, que ciclos mal resolvidos sejam finalizados e que comecem novas estações na vida dos Teus filhos. Pai, nós Te agradecemos, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Agradecemos por esse cuidado tão especial, Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, nós Te louvamos, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Muito obrigada, nós Te louvamos, Senhor. Amém, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos perdoou, continua nos perdoando e os nossos pecados futuros também já foram perdoados. Muito obrigado por tua entrega a Jesus naquela cruz. Muito obrigado porque através dessa cruz trouxe vida para a minha vida, porque eu estava morto, mas o Senhor trouxe vida. Muito obrigado por esse encontro. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez acontecer aqui. Pai, que de fato essas pessoas que estão nos assistindo possam ser alcançadas, não por nós, ó Deus, mas pelo Senhor, porque nós não temos nada para oferecer. O que nós estamos dando é aquilo que o Senhor nos deu, portanto não é nosso, é Teu, Jesus. E que o Senhor possa continuar nos libertando de nós mesmos, Senhor. Nos libertando, Senhor, daquilo que nós construímos durante toda a nossa vida, durante a caminhada. Aquilo que a sociedade, aquilo que o mundo tem pregado e aquilo que as igrejas têm pregado também, Senhor, de forma errônea, não por intenção maldosa, mas por erros também, Senhor, porque aprenderam assim, mas que isso seja desconstruído nas nossas vidas, a partir de nós, Senhor, para que pessoas possam ser alcançadas através da verdade, porque a verdade que liberta e a verdade nós reconhecemos que é o Senhor, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e eu te peço em especial, ó Deus, que esse desejo desenfreado por se relacionar, por namorar, por noivar, por casar, não venha a ser uma distração, uma fonte de distração, porque o nosso foco tem que estar em Ti, Jesus. Tu és a primazia, Tu és o nosso primeiro, Tu és o nosso alvo. O alvo não pode ser o casamento é consequência, Senhor. Casamento é consequência, eu não posso colocar acima do Senhor. O casamento tem que vir após o Senhor, mas o meu alvo tem que ser a Ti, Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, conduz os nossos passos, nos revela aquilo que precisa ser revelado, porque muitas vezes nós não enxergamos, Senhor. A resposta está na nossa frente, mas nós não vemos, porque estamos olhando com os olhos espirituais. Nós não estamos olhando com os olhos espirituais. Que as escamas dos nossos olhos elas possam cair, que nós possamos enxergar a profundidade, longe, Senhor, como a águia enxerga, Senhor. Que essa visão possa estar verdadeiramente em nós, que os nossos corações possam estar inclinados ao Teu ensino, possam estar inclinados a Ti, Senhor. Nós não aceitamos mais casamentos frustrados, falidos na igreja, Senhor. Que haja uma revolução em nossas vidas, que nós possamos revolucionar, não de nós mesmos, mas de Ti, Jesus. Porque como a minha esposa falou, nós carregamos uma marca, e essa marca ela é muito preciosa, o valor é absurdo, não tem nada que se compare nessa terra, não existe nada, absolutamente nada que possa comparar o Senhor ao Teu amor, Jesus. Alcança esses jovens, traz, Senhor, discernimento, traz, Senhor, a luz a toda ignorância, toda treva que há em nós.
Pai, em nome de Jesus, que o propósito dos céus se cumpra em nossas vidas. O propósito é mais importante do que nós mesmos, Senhor. Essa oração eu tenho feito desde que o Senhor me recebeu, o Senhor me abraçou e a minha vida, naquele momento em que houve a confissão, de fato foi entregue a Ti, Jesus. O Senhor me recebeu, me abraçou, continua me amando. E que de fato nós possamos viver uma nova história, que nós possamos viver aquilo que é para ser vivido. A Tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, que de fato eles possam viver o Senhor, Jesus, estando com alguém do lado ou não estando, mas que nós possamos ser gratos a Ti por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus forme em nós, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Gente, obrigada mais uma vez. E hoje nós já estamos encerrando, então que Deus abençoe a semana de vocês. Compartilhem essa mensagem nas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas com tudo que foi ensinado aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.